Ô, professor, Agora foi. Oi, peraí, Maria, pode falar. O que você falou alguma coisa aí? peraí. Tá. É... Não, eu só achei engraçado que o senhor tava aí desabafando, né? É um pouquinho revoltado. E aí minha mãe achou engraçado o seu jeito de demonstrar carinho pelos alunos. Era Ah, só fala isso. pra ela assistir minha aula aqui que ela vai ver o que que é carinho. Conta pra ela as coisas que eu falo pra você na aula. Ô, mãe, o professor faz bullying comigo na aula. Não, não, não. Ei, ei, ei! Por aí. Ó o processinho. Oi, acabou de sair o quê? Que vídeo? Ah, tá, tá, tô ligado. É? Ih, vai dar um rolo danado isso aí. A irmã Marlúcia não gosta, você sabe como é que a irmã Marlúcia é, né? Ela é Caxias com essas coisas. Você não lembra que ano passado ela mandou recolher um vídeo lá? Baixou a censura ali, aí 5 total, velho. Eu acho também. Também. E vamos lá então, gente. Nessa segunda aula de termoquímica, o que nós vamos fazer? A gente já entende que existe um calor que é associado a uma reação química, né? Ou ela produz calor, ou ela consome calor. Esse calor aqui a gente vai chamar de variação de entalpia. Por que que a gente usa esse termo um pouco diferente do termo simplesmente calor, né? Porque o termo calor está mais associado à energia térmica trocada entre dois corpos, né? Aqui a gente está analisando o calor que uma reação produz ou o calor que uma reação consome. Então, por conta dessa diferença da natureza desse calor, a gente vai usar o termo variação de entalpia. Do ponto de vista prático, a gente estava brincando aqui a história da UERJ, né? Existem algumas questões de termoquímica que são muito específicas. É assim, ele vai te dar algumas informações e pedir para você calcular o ΔH. O problema é que, para você calcular esse ΔH, existem três caminhos diferentes. E a diferença dos caminhos vai depender da informação que o exercício te dá. Então, ele vai te dar algumas informações e pedir para você calcular o ΔH. A técnica que a gente estava discutindo agora, aqui com a Mi, que é a que caiu na UERJ nessa semana, é a técnica que a gente diz assim, ó, é o cálculo do ΔH a partir, a partir das entalpias de formação. Aqui, entalpias de formação. Essas entalpias de formação, gente, elas foram só para a gente entender qual é a ideia delas. Lembra que eu falei para vocês no começo do assunto que toda molécula tem guardada dentro de si uma certa energia, que é uma espécie de energia interna. Essa energia é o que a gente está aqui tentando chamar de entalpia, tá? É uma energia que é armazenada dentro das moléculas. Se a gente conhece essas energias, e essas energias, graças a Deus, são tabeladas, a gente consegue fazer o cálculo do ΔH usando elas. Por exemplo, imaginem o seguinte: imagina que eu tenha que calcular a variação de entalpia dessa reação aqui, ó. Pronto. Ó. Vamos supor que eu queira calcular o ΔH da reação de combustão do benzeno, tá? Que é o C6H6. Muito bem. O benzeno reage com o oxigênio, formando gás carbônico e água. Quando o exercício exigir que você calcule o ΔH usando essas entalpias, qual é a primeira coisa que ele vai fazer para você, para te informar? Ele vai te fornecer os valores das energias que estão armazenadas dentro de cada uma dessas espécies. Então, ele vai te apresentar o que a gente chama de entalpias de formação. Vou colocar aqui, ó, substância,
e o ΔH de formação. A entalpia de formação, pessoal, essa energia que vai estar armazenada dentro da molécula, ela vai ser representada por esse símbolo aqui, tá? Nesse símbolo, bom, essa bolinha está indicando para gente que esse ΔH ele foi medido no laboratório em condições experimentais controladas. Tipo, todas as substâncias cujos valores de entalpia foram determinados, eles foram determinados a partir de uma certa condição, que é 25 graus de 1 atm. Então, essa bolotinha, a gente chama aqui, esse símbolo, de condição padrão. Condição padrão. Então, às vezes, aparece em exercício assim, ó. Considere as seguintes entalpias padrão. A entalpia padrão é a entalpia que foi calculada ou medida nessa condição, tá? Bom, quando a gente vai ver a tabela de entalpias, a gente vai perceber coisas bem curiosas. Deixa eu mostrar para vocês aqui do que eu estou falando. Essas tabelas, pessoal, elas são todas fornecidas nos exercícios, tá? O que você precisa tomar cuidado quando você receber a tabela? Primeira, a energia que a gente vai atribuir à molécula, a energia do metano, a energia do oxigênio, a energia do CO2, ela não é a energia de uma molécula só. Ela é sempre a quantidade de energia que está armazenada em 1 mol de moléculas. Então, vocês vão perceber, por exemplo, nas tabelas, que o ΔH ele vem normalmente assim, ó, quilojoule por mol. Ele vem assim, ó, tá? Então, vamos pegar um exemplo, tá? O benzeno, substância benzeno. O ΔH de formação dele é 83 quilojoules por mol, tá? Então, na nossa escala de energias, a energia armazenada na substância benzeno é 83 quilojoules por mol, tá? Algumas substâncias vão ter entalpia negativa e outras substâncias vão ter entalpia positiva. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu coloquei a entalpia do benzeno, coloquei a entalpia do oxigênio, que vale 0, coloquei a entalpia da água, que vale menos 286, e a entalpia do CO2, que é menos 394. Deixa eu só lembrar se é isso mesmo. Eu não lembro se a do CO2 é 394. Deixa eu ver aqui. Ó, já apareceu aqui. É isso mesmo, menos 393,5. Vai, 394. Antes da gente sair fazendo conta, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui, que se isso não te incomoda, é porque você não percebeu isso ainda. Porque o dia que você perceber isso vai te incomodar. Qual é o lance, né? O lance é o seguinte: eu chego aqui na sala e falo, olha, gente, cada substância tem armazenada dentro de si uma quantidade de energia. Essa quantidade de energia é chamada de entalpia padrão. Aí eu vou e apresento as entalpias. E naturalmente a gente olha para isso e se surpreende, ou deveria se surpreender pelo seguinte: como pode uma molécula ter energia zero? Como pode moléculas ter energias negativas? O fato de uma molécula ter energia positiva, a gente até aceita, né? Energia está guardada ali dentro. Agora, como pode uma molécula ter guardado energia negativa? Ou pior, né? Como pode uma molécula não ter energia? Então aqui a gente precisa lembrar do porquê que essas energias aliás, a partir de que critério essas energias foram atribuídas. A gente não tem na física, de forma prática, uma maneira de medir a energia que está numa molécula. Não tem alguma coisa que eu enfie dentro da molécula e ele me dê energia. O que eu consigo fazer, sim, em laboratório, é comparar energias. Comparar. Eu faço uma série de reações químicas e, pelos resultados das reações, eu consigo comparar energias. Então, esta tabela, ela foi uma tabela criada a partir de comparação de energias. Então, qual que foi a ideia? Os caras pensaram assim, bom, vamos pegar as substâncias que são mais simples que existem e vamos atribuir a elas que a energia delas vale 0. Seja ela qual for, eu vou dizer que aquilo vale 0. Se uma molécula
tiver mais energia que aquilo, ela terá uma entalpia positiva. Se uma molécula tiver menos energia do que aquilo, a entalpia é negativa. Então, os valores que a gente tem de energias, pessoal, eles têm sinal positivo e negativo, por quê? Porque eles não são valores absolutos. Entende o que eu quero dizer? Eles são valores criados a partir de uma situação em que alguém é o zero. É tipo assim, só para vocês entenderem mais ou menos assim. Imagina que você tenha 5 alunos numa sala, tá? O primeiro aluno ele tirou 8, o segundo aluno tirou 6, o terceiro aluno tirou 3, o outro aluno tirou 3 e o outro aluno tirou 2. Estou dando um exemplo. Então, todos esses valores foram atribuídos levando-se em consideração que existe uma prova que vale zero, não é? Agora imagina se eu chegue para vocês e diga assim, olha, isso aqui é o meu zero. Quem tirou 2 tirou zero. Então esse cara passou a tirar quanto? 1. Entenderam? Quando você coloca o zero em algum outro lugar, todos os valores em si mudam, mas a diferença não muda, percebe? Quando que isso é usado na física? Isso é um truque muito usado na física, vocês vão entender com o tempo. Toda vez que eu não consigo medir diretamente a energia das coisas. Então, por exemplo, quando eu escrevo que a energia potencial é mgh, esse h é a altura, não é? Altura em relação a quem? Depende. Depende. Entende isso? Por exemplo, a gente está aqui no segundo andar do shopping, tendo aula. Se nós levarmos em consideração que o chão é o zero, a nossa energia passa a ser positiva, concorda? Mas se nós levássemos em consideração que o teto é o zero, a nossa energia seria negativa. Então, em algumas situações, eu não tenho como medir a energia. Então, eu faço o seguinte: eu digo que aquilo vale zero, e aí eu vou fazer comparações com a coisa. O caso do ΔH é bem esse aqui, tá, gente? Só para eu gosto de perder um tempo falando sobre isso, por quê? Porque eu quero tirar da cabeça de vocês a estranheza do número negativo. Porque se a gente fica usando esse número negativo sem ser questionado por quê, isso vira realmente um número, tá? Bom, o que que eu preciso saber sobre a tabela? Que algumas substâncias têm entalpia zero. Quem são elas? A título de referencial, né? As substâncias simples, simples, não todas, tá, gente? Vírgula. Na sua forma alotrópica mais estável, na sua forma alotrópica mais estável, possui entalpia zero. Entalpia zero. Eu gosto de colocar essa frase aqui, por quê? Porque em alguns exercícios eu já vi acontecer o seguinte: o examinador, ele faz tudo para atrapalhar a vida do aluno. Inclusive, usar isso como armadilha. Por quê? Às vezes o exercício ele te apresenta a reação, coloca a tabela de entalpias para você usar, só que não coloca a entalpia da substância simples. Se porventura na tua reação tiver uma substância simples e na tabela não tiver a entalpia, você já sabe por quê. Porque o examinador vai querer que você lembre deste detalhe aqui. Tudo bem? Bom, aí dito isso, resolver o problema nesse caso é a coisa mais simples que tem. Por quê? O cara vai te dar a reação e vai pedir para você calcular o ΔH, certo? Primeira coisa que eu vou fazer, balancear a reação. Vou balancear a reação. Então aqui eu vou colocar, ó, C6H6 mais O2, formando CO2 e água. Eu vou botar um 6 aqui, por causa do carbono. Aqui eu tenho 6 hidrogênios, né? Então eu vou colocar aqui 3 na água. Ô, gente, cuidado com os oxigênios aí, hein? Ó, quantos oxigênios eu tenho aqui? 15, né? Aqui tem 12 mais 3, 15. Então aqui eu vou colocar um 15 sobre 2.
15/2. Pronto. Feito isso, por exemplo, se a gente tivesse num problema de cálculo estequiométrico, isso aqui seriam coisas importantes para a gente poder fazer a regra de 3. No nosso caso, o nosso problema é calcular a energia dessa reação. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lembrar que o ΔH é, na verdade, uma diferença de energia. Os reagentes têm uma energia interna. Os produtos têm uma energia interna. Se nós calcularmos a diferença entre essas energias, eu tenho o ΔH. Então, o ΔH ele é a soma da entalpia de formação dos produtos menos a soma da entalpia de formação dos reagentes. Tá? Geralmente, quando cai problemas assim, a parte chata do problema é a conta em si. Tá? O problema em si ele não vai ter muita dificuldade. Se você lembrar aquela equaçãozinha ali, você mata a questão. Tá bom? E aí é que vem o cuidadinho que você tem que ter. Ó, eu vou abrir aqui o colchete. Por quê, gente? Essas energias que são tabeladas, elas são tabeladas a partir de uma certa condição controlada. E nessas condições, a gente está sempre medindo a energia de 1 mol. Então, veja, aqui eu vou escrever, ó, no lugar da entalpia dos produtos, eu vou escrever 6 vezes a entalpia de formação do CO2 mais 3 vezes a entalpia de formação da água. Ó, quando você estiver fazendo uma prova e estiver fazendo esse tipo de exercício, você não precisa escrever tudo isso que eu estou fazendo, óbvio. Você já vai fazer, você já vai fazendo a conta, tá bom? Só que presta atenção. Se você for fazer uma prova discursiva, escreva isso antes. Eu vou explicar por quê. Se você escrever isso aqui que eu estou escrevendo, ó, antes, e você errar a conta, você não vai tirar 0 na questão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque quando os caras vão corrigir prova discursiva, o que que acontece? Eles têm lá como é que eu posso dizer? Na matriz de critério, todo vestibular é assim, tá, gente? Eles têm o acerto total, o acerto parcial e o 0. Não é assim, ou o cara errou ou o cara acertou. Existe um acerto parcial. Só que esse acerto parcial, ele é combinado entre os examinadores da banca. Tipo assim, o que que a gente vai considerar como acerto parcial? Até onde eu considero como acerto parcial? E pela experiência que eu tenho, quando o problema é um problema de termoquímica, se você escrever isso aqui, ó, você já mostrou para o cara que você sabe química. Porque o que que acontece? Daqui para baixo é matemática. E é muito comum, infelizmente, a gente, na hora de fazer a conta, errar. Então, o que que vai acontecer, por exemplo, se aparecer uma questão como essa numa prova discursiva? O examinador, ele vai primeiro olhar o resultado da conta. Se o resultado der certo, ele nem vai olhar o resto. Escuta o que eu estou falando. Ele não vai olhar o resto. Se está certo aqui, ele vai bater o olho, beleza. Agora, o que que acontece quando a conta está errada? Quando a conta está errada, o que que ele vai fazer? Ele vai voltar para a linha de cima. Porque ele sabe que o aluno errou a conta. Então ele vai ver se de fato o aluno errou a conta ou se ele errou alguma anotação aqui. Então, gente, a dica para quem vai fazer prova segunda fase aqui, não sejam preguiçosos. É isso que eu tô, porque assim, a gente às vezes está muito acostumado a fazer prova de X, então ninguém escreve isso. Agora, numa prova de múltipla escolha, numa questão que você só tem que calcular o ΔH, você tem que sempre pensar o seguinte: se a questão é só para eu calcular o ΔH, o que que esse cara vai considerar como acerto parcial? O que que o bom senso pede? O acerto parcial é para saber se o cara sabe o conceito. Então, se o cara sabe que entalpia, que ΔH é entalpia de produto menos reagente, e que ele sabe desenvolver isso aqui, até aqui é acerto parcial. Dali para frente é acerto total, tá bom? Fica essa dica aí para vocês. Porque olha a conta que vai sair, né? Olha a merda. 6 vezes
ΔH do CO2, que é menos 394, mais 3 vezes o ΔH da água, que é menos 286, fecha, menos ΔH do C6H6 mais 83, mais 15 sobre 2 vezes zero. Você não precisa colocar isso aqui, tá? Mas eu só estou colocando para vocês saberem. Ó. Que? Não. Qualquer merda que você. Ah, aqui você está falando? Não, não, é zero. É zero. Se você não colocar, é zero. Tá tudo certo, tá? Outra coisa, tá? Você não precisa escrever bonitinho assim. Eu já vi prova de aluno que escreveu assim, HP menos HR. E foda-se, tá certo. Tá? Isso aqui é um rigorzinho que eu tô fazendo. Mas, por exemplo, na prova, o que você tem que deixar claro para o examinador é que você sabe que é produto menos reagente. É isso que importa, tá? Aí, por isso que eu falei, ó, daqui para cá, gente, se você errou aqui, é certeza que você errou na conta. Por quê? Se você acertou a linha de cima e errou a linha de baixo, ou porque você transcreveu alguma coisa errada, tá bom? Tá aí. Não vai, não vai. Se você errar a conta aqui, é um acerto parcial. Que normalmente as questões elas têm esse perfil, né? 0, 1 e 2. Tipo assim, 0, 1 e 2. Ou 0, 5 e 10. Tá? É mais ou menos assim que funciona. Tá? Quanto que deu isso aí? Menos 3.000. Você fez na mão, Carlos? Tá bom. Beleza? É chato, é trabalhoso, mas em termos de dificuldade assim, de cognitiva não tem muita não, tá? Onde estão onde estão os possíveis erros aqui? Erro número um, esquecer ou errar no balanceamento. Erro número dois, esquecer de multiplicar alguma coisa aqui porque errou o balanceamento ou esqueceu mesmo. E o terceiro erro seria na conta, tá? É isso aí. Ô, professor, Oi. a variação de entalpia nessa tabelinha que o senhor fez, elas foram achadas a partir dos cálculos que foram vistos nas aulas passadas, né? Não escutei direito o que você falou, desculpa, o microfone tá meio embaçado, sei lá. Só fala um pouquinho mais devagar. Um exemplo, a substância C6H6, a variação dela ali é 83 positivo, é das aulas anteriores, né, que foi calculado, que é através dos cálculos, porque eu perdi as aulas passadas, então para mim esses números aí estão meio Essa tabela, eu não sei se você está perguntando isso. Você está perguntando de onde veio esses valores? é. Isso vem da tabela. O exercício te dá isso. Ah, tá. Por isso que eu falei, o problema em si, ele é fácil. Porque você tem que pegar os dados da tabela e substituir nesta conta. É Hum, basicamente isso, tá? Ninguém tem obrigação de saber as entalpias das coisas. A única cuidado que você tem que ter, que foi o que eu falei, não sei se você chegou a ouvir essa hora, é sobre esse aviso aqui, ó. sim. Porque nem sempre ele põe a substância simples na tabela. É por isso, tá? Aí quando coloca você já, mas mesmo assim você tem que saber que é zero. Ele Isso, não dá de sacanagem. Ah. exatamente. Tá bom? Beleza. Técnica 2. Já vou colocar as três técnicas e aí depois a gente faz os exercícios, tá? Técnica 2. Cálculo do ΔH a partir das entalpias de ligação. A partir das entalpias de ligação. Essa técnica aqui, pessoal, ela é muito fácil da gente confundir com a técnica um. Principalmente quando você está mais ou menos desavisado sobre o assunto. Porque, em geral, o que que acontece? Quando o aluno vai estudar termoquímica, ele consegue entender bem essa técnica. Só que a técnica da energia de ligação ela é um pouco mais difícil de você entender a lógica dela. Então, em geral, o aluno acaba esquecendo ela. E aí, quando é para usar, a pessoa esquece.
Veja, existem duas maneiras da gente entender a energia de uma molécula. Qual é a primeira maneira que eu entendo? A energia da molécula está armazenada lá dentro. Tá tudo certo. Aquela energia é entalpia. Só que existe uma outra maneira da gente entender assim, que a energia que uma reação libera ou absorve, ela é fruto de duas coisas. Coisa número um, ligações quebrando. Coisa número dois, ligações se formando. Toda reação química, ela vai passar por dois estágios. O primeiro estágio seria os reagentes se desfazendo para que no segundo estágio os átomos se reorganizem. Então, uma outra perspectiva para a gente entender energia é pensar o seguinte: se eu conseguisse medir a energia de uma ligação quando ela quebra, ou de uma ligação quando ela forma, eu consigo calcular a energia que a reação troca com o ambiente. Então, existe uma outra tabela de informações, que é a tabela das energias envolvidas na ligação. Então, vamos começar definindo isso aqui. O que que é a entalpia de ligação? Entalpia de ligação. Para mim, esse jeito aqui é o mais legal. Ele é mais chato de fazer, mas ele é o mais legal. Entalpia ou energia de ligação? Vamos escrever uma frasezinha aqui, ó. É a energia, é a energia envolvida na quebra ou na formação das ligações. Isso também é possível da gente quantificar, tá? Da mesma forma que tem a tabela de entalpia das moléculas, tem a tabela de entalpia das ligações entre os átomos, que é outra coisa. Vamos entender aqui duas situações. Ligação é uma coisa que pode ser quebrada ou formada. Hum. Então vamos imaginar, por exemplo, uma ligação quebrando. Ó, imagina que você tem uma molécula qualquer, tá? Dois átomos ligados aqui, e você gostaria de fazer isso aqui, ó. Separar os átomos. Tudo bem? Para que eu consiga separar os átomos, pessoal, eu preciso fornecer energia para a molécula. Aqui eu vou convidar vocês a tentar lembrar comigo a nossa primeira aula de ligação química do ano. Lembra? Quando os átomos estão ligados, pessoal, eles estão num nível de energia muito pequeno, não estão? Separar os átomos envolve aumentar a energia do sistema, porque a gente vai sair de uma condição de estabilidade para uma condição de instabilidade. Então não tem como a gente pegar uma molécula e separar os átomos sem dar energia para esse sistema. Tudo bem? Isso nos traz então uma coisa muito importante que você tem que guardar, que é toda vez que uma ligação for quebrada, o sistema está absorvendo energia. Toda vez que uma reação, toda vez que uma ligação estiver sendo rompida, o sistema está absorvendo energia para isso. Então a gente vai dizer assim, ó, a quebra de ligações é um evento endotérmico. A quebra de ligações, deixa eu colocar aqui que fica mais fácil, ó. É um evento endotérmico. Então, ó, volta para lá um pouquinho que eu quero explicar isso para vocês usando aquilo como exemplo.
aqui. Para essa reação acontecer, você concorda que esses átomos aqui, ó, têm que se separar? E esses daqui também? Então, enquanto esses átomos estiverem se separando, tchá, 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 a reação está absorvendo energia. Ela está absorvendo energia da onde? Das vizinhanças. Quanto de energia ela vai absorver? Puta, depende de quantas ligações for quebrada. Entenderam? Beleza. Aí todos os átomos se separaram. Maravilha. Agora nós vamos nos recombinar. Para que os átomos, depois de se separarem, possam se recombinar, é preciso que ligações sejam formadas, novas ligações. O que nós podemos dizer sobre formação de ligações? Qual é a relação entre formação de ligação e energia? Para que uma ligação entre dois átomos seja estabelecida, é necessário que o sistema libere energia. Porque, gente, formar ligações é justamente estabilizar o sistema. O sistema sai de uma condição de alta para baixa energia. Energia. Tá bom? Cuidado quando você ouvir que a quebra de uma ligação libera energia. Cuidado, tá? A quebra de uma ligação não libera energia coisa nenhuma. Muito pelo contrário, ela absorve energia, tá? Agora, o que que eu faço com isso? O que que vocês acham que eu faço com isso? Se eu souber quanto de energia tem em cada ligação, quanto de energia tem numa ligação HCl, quanto tem numa ligação HO, eu consigo calcular a energia de qualquer reação química. Vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vou pegar alguns exemplos aqui, ó. Entalpias de ligação. Vou pedir ajuda para os universitários, tá? Vou pegar umas tabelas aqui. Achei. Tabelas de entalpias de ligação. Ó, eu vou colocar aqui umas ligações para a gente discutir, tá bom? Ligações. Ligações e o ΔH da ligação, tá? Eu já vou aproveito e já explico qual é o perigo para você não confundir um com o outro, ó. Deixa eu ver se com essas já dá. Não, mais uma. Pronto. Peguei ligações bem famosas da orgânica, tá? Ó, ligação CH, ligação OH, ligação O dupla O, ligação C dupla O, ligação C simples C, tá? Valores. CH 414, 700, opa, 439, 716, não, 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 500, 716 e 368. Pronto. Ó, tem uma coisa que dá para chamar a atenção da gente meio que assim, bem rapidamente. Ligações duplas tendem a ser mais fortes, né? Ó, mesmo a O dupla O, que é um pouquinho mais forte que a OH, tá vendo? Mas aí você pega a C dupla O, já é um pouco mais forte. Tá, agora vamos tentar interpretar o valor em si, pessoal.
Observa que nesta tabela, diferente da outra, ele não coloca valor em nada. Quando ele não coloca valor em nada aqui, o que ele está querendo dizer é o seguinte: você vai decidir se a energia é positiva ou negativa. Tudo vai depender do quê? Se a ligação estiver sendo quebrada ou formada. Na formação, eu tenho o processo endo. Na liberação, desculpa. Na quebra, eu tenho o processo endo. Na formação, eu tenho o processo exo. Até escrever aqui, eu esqueci de escrever. Só colocar aqui. Colocar aqui, exotérmico. Tudo bem? Então imagina o seguinte, vai. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Eu vou economizar um espaço aqui. Só estou subindo a tabela um pouquinho, tá? Aqui, aqui. Pronto. Aí imagina o seguinte, pessoal. Imagina que você receba a tabela, tá? Fala assim, olha, considere abaixo a tabela com as seguintes entalpias de ligação. A partir dos dados, calcule o ΔH da seguinte reação. Vamos colocar uma reação aqui. Eu vou colocar uma bem facinho, tá, gente? Por quê? Vocês vão entender agora. Ó. Ali eu calculei a combustão do benzeno, né? Aqui eu vou calcular a combustão do metano, tá? Qual a diferença em usar isto e aquilo? Vamos lá, é agora que está a parte importante. Quando a gente está trabalhando com a energia que está dentro da molécula, que é a entalpia de formação, olha o nome, formação. Você pega quanto tem de energia no final, menos quanto tem de energia no início e subtrai. Aqui, a história é um pouco diferente, porque essas energias não são energias das moléculas, elas são energias das ligações. Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que imaginar primeiro que ligações serão quebradas. Aqui, as quatro, e a daqui, não é? Para quebrar essas ligações, a reação vai ter que absorver energia, não vai? Então, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou começar a desenvolver a conta. Quanto vale o ΔH dessa reação? Eu vou pegar toda a entalpia de ligações quebradas. Se eu pegar todas as ligações que foram quebradas e somar energia por energia, eu vou ter toda a energia das ligações quebradas. Esta energia entrou na reação. Ela entrou na reação para quebrar os caras. Tudo bem? Então o valor dela é positivo. Beleza. Depois que esses átomos foram todos afastados, agora eles vão se reorganizar. Na reorganização, ligações serão formadas. Eu vou estabilizar os átomos. Então eu tenho aqui energia de ligações formadas. Só que, gente, esta energia não pode ser positiva, porque ela é liberada. Então eu ponho um menos. Para quem não gosta de estudar, isso aqui é um inferno. Sabe por quê? Olha para a fórmula ali. Produto menos reagente. Olha para a fórmula aqui. Reagente menos produto. Cuidado, pelo amor de Deus. Vocês entendem que são coisas diferentes? Mas por que são coisas diferentes? Porque o cara está te dando ferramentas diferentes. Se o cara me dá a energia da molécula, eu faço final menos inicial. Se o cara me dá as energias de ligação, eu faço energia que entra, energia que sai. Entenderam?
Depois eu vou colocar um gráfico que eu acho que vai fazer muito sentido para vocês, tá? Qual que é a parte chata da coisa? Bom, primeiro, passar por esse filtro, né? Eu vou fazer produto menos reagente ou reagente menos produto. Isso vai depender da informação que você tem. Aí, beleza. Então você já viu, você recebeu lá as entalpias de ligação, você sabe que você tem que fazer assim. O cuidado que você tem que ter agora é de montar a conta. Por quê, gente? Vamos lá. Aqui, ó, no CH4, eu tenho 4 ligações CH, não é? Eu vou ter que quebrar as 4. Então, eu começo a fazer assim, ó. Vamos lá. ΔH vai ser 4 vezes a entalpia de ligação CH, ó. Eu estou escrevendo passo a passo, porque depois, na hora de vocês estudarem, vocês sabem o que está acontecendo aqui. Então, ó, 4 vezes a entalpia de ligação CH, mais uma vez a entalpia de ligação OO, 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 O2, tá? Calma que eu vou balancear. Calma que eu vou balancear. Espera um pouquinho, tá? CO2, CO2, CO2. Como que são as ligações do CO2? Tenta imaginar a molécula. C, dupla O, dupla O. Então, menos 2 vezes H da ligação C dupla O. Tá? Porque são... Aqui, qual que é a parte chata da bagaça? Você tem que imaginar a estrutura. Tá? E detalhe, que eu tava falando pra Bianca aqui, eu não balanceei ainda essa merda. Eu vou ter que balancear. Tá? Vocês entendem o porquê do menos? Menos. E a água? Imagina a água aí. Imagina a água aí. Como que é a água? É OHH, né? Então é 2 ligações HO. Tá bom? Antes de substituir, verifica se essa reação está balanceada. Você pode fazer isso antes ou depois, tá, gente? Isso é coisa minha. Eu tenho o costume de fazer depois, tá? Mas você pode fazer antes. Para você balancear aqui, o que que dá para fazer, hein? Põe um 2 aqui, ó, e um 2 aqui, não é, ó? Tudo bem? O que que eu faço então agora aqui embaixo? Multiplica, ó. Você não estava usando H ligação OO, agora você vai usar 2 vezes. Cuidado aqui, ó. Cada água tem quantas ligações HO? 2. Como você está usando 2 águas, vem aqui, 4. Aí é conta. Aí é conta. Quando vocês terminarem aí. Aí, ó. É isso aí. Oi. Professor, Aonde que é mais? Aqui, menos, né? Porque, ó, quais são as ligações formadas?
Ligações formadas são C dupla O, ó, aqui, ó. Então, duas dessas. E as duas da água aqui, ó. Água e água. Cada ligação dessa aqui vai liberar um pouquinho de energia. Então, eu pus menos, porque tudo isso aqui faz parte do que é formado, tá vendo? Ó? Então, todas as ligações que forem formadas, eu vou colocando menos, tá? Porque a energia saindo. Sai isso de energia, sai isso de energia, tá? O que é? Fala, você tinha perguntado alguma coisa, desculpa. Fala. Oi, calma. Não, eu só ia Não, pedir pro senhor voltar lá pro quadro, mas eu já consegui tirar foto. que tá bom? Tá, vou tirar foto, peraí. Obrigada. A Deloitte vocês compartilham no story, né? Não é, a diferença é que agora eu tô falando o que eu sinto. Terapia, né? Terapia e medicado, velho. O mundo é um limite. Tô brincando. Mais ou menos. Já sei o que eu vou fazer. Semana que vem, pirulito. Pirulito, anjos, camisetinha de festa junina. Tô só de olho em vocês, ó. Você pensa que eu não olho, né? Olha só o que eu quero comentar com vocês, que é uma coisa bem legal, gente. Quando a gente estudou o comecinho aqui, Delta H, a gente falou, não sei se vocês vão lembrar que na semana passada, eu falei que a gente pode representar os gráficos de Delta H a partir de diagramas bem simplesinhos com dois patamares. Por exemplo, quando vocês fizerem essa conta, que vocês já devem ter feito, né? Eu tô só percebendo que eu estou esperando, né? Alguém se manifestar. Se vocês terminarem de fazer essa conta aqui, vocês vão perceber que o delta H dá negativo. Se o delta H dá negativo, a gente poderia representar o gráfico assim, ó. O que vocês acham? O delta H seria isso aqui, não é? Quando você olha para esse delta H, na verdade, pessoal, se você parar para analisar, esse delta H, esse gráfico, melhor dizendo, ele é exatamente reflexo do cálculo do delta H usando a técnica 1. A técnica 1 é entalpia de produto menos entalpia de reagente, isso dá o delta H, não é? Agora, olha que legal isso aqui. Ó. Uma outra maneira de nós representarmos esse gráfico é compreendendo que entre produto e reagente existe uma coisa aqui. Veja, para o reagente virar produto, primeiro as moléculas tiveram que se desfazer. Só que esse processo de desfazer as moléculas envolve a absorção de energia, não é? Peraí. Ó, tá vendo? Ó, aqui está a entalpia dos reagentes. Para o composto reagir, ele precisa desfazer as ligações. Para desfazer as ligações, é preciso absorver energia. Quando todos os átomos estiverem separados, as ligações vão se formar e a energia é liberada. Lembra desse gráfico?
Esse gráfico, ele é muito mais, não é muito mais, mas ele é mais detalhado do que esse daqui. Esse aqui, ele mostra a diferença entre os estados. Esse gráfico, ele mostra as ligações rompendo e depois as ligações se reconstruindo. Esse estágio intermediário aqui, ó, em que todos os átomos estão separados, já formando o produto, é o que a gente vai chamar logo menos de complexo ativado de uma reação. Tá. É o estado em que os reagentes já receberam energia para separar as moléculas e estão naquele ponto onde a energia está mais alta possível. Daqui para cá é só o processo de formar as ligações. Só o processo de formar as ligações, tá? Percebe como a gente já vai explicando aqui questões relacionadas à cinética? Como é que a gente chama essa energia lá na cinética? Ativação, tá? É a energia que a reação precisa ter justamente para que aconteça o processo. Agora a gente entende qual a importância da energia de ativação. Se você não der esse start para o reagente, essa energia que tem que ser absorvida para o reagente quebrar, a reação não acontece. Aí, né, gente, vai ter reações cuja energia de ativação é menor, vai ter reações cuja energia de ativação é maior, e é isso que vai dar para a reação aquilo que a gente chama de rapidez. Entende? Uma coisa é dizer, olha, a reação libera energia, ou a reação absorve energia. Outra coisa é dizer, olha, isso acontece rapidamente, ou isso acontece lentamente. Por isso que quando a gente vai estudar cinética especificamente, a gente olha muito mais o calombo. Quando eu estou estudando termoquímica, eu olho muito mais o quê? O desnível. Tudo bem? Tá fazendo sentido conectando as coisas? O delta H é o mesmo, ó, no final das contas. O que que eu quero dizer com isso, pessoal? O meu delta H não está igual, peraí. Ele está quebrado aqui, peraí. Deixa eu só fazer um negócio. CO2. Ah, também vou cantar na próxima aula. Pode ficar tranquilo. Só log, só log. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. Se você fizer o ΔH, ó, entalpia de produto menos reagente, ou ligação quebrada mais ligação formada, o resultado tem que dar o mesmo, tá? Só que os caminhos são diferentes. Quando é que você usa entalpia de produto menos reagente? Quando você receber entalpia de formação. Quando você usa ligação quebrada menos ligação formada? Quando você receber entalpia de ligação. Cuidado com essas duas palavras. Ligação, formação, gente. Porque o primeiro nome é sempre o mesmo. Entalpia de tananã. Entenderam? Entalpia de formação, produto menos reagente. Entalpia de ligação, ligação quebrada menos ligação formada. O professor, Oi. ali na de ligação, na conta, eu acho que, não sei se foram nesse caso que perguntaram, mas então vai somar a energia das ligações quebradas e vai subtrair. Tudo junto. Tudo junto. Tipo assim, ó. Aqui, deixa eu explicar. Eu poderia ter escrito assim, ó. Ah, Entende isso? uhum, Menos menos, tudo isso aqui. uhum. Agora, para não ficar colocando parênteses, o que que eu falo sempre? Eu falo assim, galera, a partir do momento que você for colocar aqui na conta, ligação que é quebrada, desculpa, ligação que é formada, coloca tudo negativo. Vai pondo tudo negativo de uma vez só. Em vez de Ah, tá. menos aqui na frente e todo parênteses, coloca ele um por um, tá? Beleza? Quanto que deu, gente, aqui?
Menos, né? Menos 1.500 e... Ah, tá, menos 532. Ai, perdão. É muito mais chato de fazer esse tipo de questão, eu acho. Porque tem mais coisa para poder fazer conta. E mais oportunidade para errar, exatamente. Agora vem o que vocês mais gostam, gente. Desses. Os caras. Isso aqui é muito louco. Os caras aprendem lei de Hess, aí quer fazer lei de Hess com tudo quanto é coisa. É, o cara lei de Hess para balancear a reação, lei de Hess com. O que vocês mais gostam de fazer é lei de Hess com potencial elétrico, de pilha. Você multiplica lá e você quer multiplicar o potencial, é sempre a mesma coisa. A lei de Hess é muito genial, cara. Esse Hess é foda. Lei de Hess. A lei de Hess, ela se aproveita de uma coisa que é a seguinte, ó. Eu vou escrever a frase, ela não vai fazer muito sentido, mas depois vai. A variação de entalpia é uma função de estado. A tradução nua e crua da lei de Hess é essa. A variação de entalpia é uma função de estado. Vamos entender o que significa isso. Quando uma reação ocorre, a gente pode pensar que ela tem três etapas: tem o início, o durante e o final. A gente está muito concentrado aqui, quando vai falar de entalpia, no início e no fim. Concorda? O que que o Hess, na verdade, não é, isso não é uma coisa do Hess, isso é uma coisa da física de maneira geral. Existem certas grandezas cuja variação depende apenas do estado final inicial e não do caminho. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Por exemplo, imagina que você tem uma pista, você sai do ponto A e vai andar. Aí você faz isso. Do A você vai para o B, do B você vai para o C, do C você vai para o D, do D você vai para o E, e depois do E você volta para o A. Qual é o delta S? É zero. Nossa, mas ele andou tanto. Eu não perguntei qual foi a distância percorrida. Eu perguntei para vocês qual foi o deslocamento, não é? Deslocamento é uma função de estado. Significa o seguinte: não importa o que aconteça durante. Quando você calcula deslocamento, o que você está preocupado é o final menos o inicial, não é? Isso vale para o ΔH também. O ΔH é uma grandeza cujo valor depende única e exclusivamente do estado final inicial. Até aqui tudo bem? Por que que isso é importante? Vamos imaginar que você quisesse fazer uma reação onde A se transforma em B. Vamos supor que você queira calcular o ΔH dessa reação. A se transforma em B. Só que você não consegue fazer essa reação no laboratório por qualquer que seja o motivo. Ou porque a reação é perigosa, ou sei lá, ela é muito lenta. E você gostaria de calcular o ΔH desta coisa. Bom, o que que o Hess descobre? Como a entalpia é uma função de estado, ou seja, o ΔH desta reação é basicamente entalpia final menos inicial. Só que se isso é verdade, eu poderia tentar calcular o ΔH de A para B, não direto, mas passando por processos. Por exemplo, eu faço A virar C. Essa reação ela vai ter um ΔH. Aí depois eu pego C e faço ele virar D. Essa reação vai ter um outro ΔH. Aí depois eu pego D e faço ele virar B, que vai ter um outro ΔH. Este processo é diferente deste processo. Mas o que que eles têm em comum? O mesmo ΔH. O mesmo ΔH. Eu tenho certeza que esse ΔH é igual ao ΔH1 mais o ΔH2
mais o delta H3. Isso é a lei de Hess. Ela garante para você o seguinte, olha, se você precisar calcular o delta H de uma reação, mas não tiver ela pronta, pode pegar os delta Hs das etapas e somar que você chega no delta H que você precisa. Tudo bem? Qual é o desafio no exercício em si? Quem já fez lei de Hess sabe. O desafio é o seguinte: ele não vai te dar essas reações prontas. Você somar bonitinho. Você vai ter que manipular estas reações para que elas façam sentido no processo. Eu costumo brincar o seguinte: é como se você recebesse peças de um quebra-cabeça. Você precisa organizar essas reações. Organizar, a gente vai entender o que significa isso. Para que juntas elas constituam o processo. Então, ó, isso aqui é verdade desde que as reações um, 2 e 3, 1, 2 e 3, sejam etapas de um processo, de um processo. Tudo bem? Ou, presta atenção num detalhe. Está lendo a questão de termoquímica, ok? Se vier a palavra entalpia de formação, você já sabe que é produto menos reagente. Se vier entalpia de ligação, reagente menos produto. Quando é que você tem certeza que você vai usar a lei de Hess? Quando você olhar para um monte de equação do nada e ter um monte de delta H. Você bateu o olho e viu um monte de equação, porque o que que o cara vai fazer no geral? Ele vai te dar essas reações aqui, ó, só que tudo bagunçada. Você vai ter que organizar essas reações para fazer com que elas virem um processo. Então, o nosso trabalho, normalmente na lei de Hess, é fazer isso aqui, ó. O que que eu posso fazer numa reação? Eu posso multiplicar ela pelo número que eu quiser, eu posso dividir ela pelo número que eu quiser e eu posso invertê-la. Você não pode mudar nenhuma fórmula. Você só pode aumentar ou diminuir as quantidades, porque isso é feito de maneira proporcional, né? Ou você pode fazer a inversão, tá? Vamos pegar aqui um exemplo de como isso é feito. Esse aqui é legalzinho porque ele costuma ser o mais rápido dos métodos. Se você está treinado, você consegue resolver às vezes até de cabeça, tá? Deixa eu pegar aqui a minha lista. Vamos fazer uma questão da apostila já? Como exemplo? Pega aí a questão 2. Está na página 111. Exemplo. Questão 2, página 111. Tá aí uma coisa que eu não vejo sentido nenhum de aprender. Esse negócio aqui não tem sentido, cara.
Tô olhando para isso aqui agora, puta coisa nada a ver, né? Hum. Tipo assim, o que que eu tô criticando, na verdade? Eu acho que a gente não precisava aprender 3 maneiras de calcular ΔH. Não precisa disso, pra quê? Né? Basta saber o que que é o ΔH. Então, ó, gente, o exercício de lead res, ele chega a ser até meio enfadonho, porque o roteiro é sempre o mesmo. Ele vai escolher uma reação X, vai pedir para você calcular o ΔH, e para isso ele vai te dar reações auxiliares. Observa como é que o exercício é montado, ó. Considerando a reação, desculpa, a equação de formação da glicose não balanceada, aí ele coloca a reação, atente às seguintes equações. Então ele deu uma equação inicial lá em cima, e depois ele deu essas 3 equações aqui, ó, tá? Qual a massa de glicose formada a partir da reação de 14,4 gramas de carbono e qual a variação de entalpia? Então ele quer 2 coisas. A reação que ele está trabalhando conosco é essa daqui, ó. Opa. A reação que ele está trabalhando com a gente é essa daqui, ó. É C mais H2 mais O2, dando CO2. Não, CO2. C6H12O6. Tá bom? Ele fez 2 perguntas em relação a essa equação, pessoal. A primeira pergunta é a seguinte: quanto de glicose ele consegue produzir a partir de 14,4 gramas de carbono, tá? E depois ele pergunta qual que é o ΔH da reação. Vamos começar fazendo o cálculo estequiométrico primeiro? Porque não sei se vocês percebem que aqui a gente vai ter que resolver 2 coisas diferentes, né? Para eu calcular a massa de glicose formada, eu preciso de uma estequiometria. Para eu calcular o ΔH, eu preciso usar a lei de Hess. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro balancear esse trem aqui, vai. Como que ficou aqui, gente? 6, 3 e 3, né? 6, 3, 3, 1, né? Tá. Proporção entre glicose e carbono, gente. 6:1, não é, ó? 6 mols de carbono estão para 1 mol de glicose. Vamos jogar isso para grama? Melhor, né? Desculpa. Joga para grama, gente, ó. 6 vezes 12 está para... Oi? O hidrogênio é 6? Verdade, é 6. É 6. O hidrogênio é 6. O resto tá certo? Tá, né? Tá, beleza. Obrigado. Como a gente vai relacionar o carbono com a glicose, então o que que eu fiz? Ó, 6 mols de carbono está para 1 mol de glicose. Gente, olha a massa da glicose aqui, ó. 180 gramas, tá? Já calculei lá a massa molar, tananã, tudo certinho. Qual que é a massa de carbono que ele quer usar no problema? 14,4. Isso aqui vai dar M. 14,4 é a mesma coisa que 12 vezes 1,2. Dá para cortar o 12 ali, ó. Vai ficar 6 vezes 12 vezes M igual a 14,4. Eu vou escrever 12 vezes 1,2 vezes 180, tá? Ó, eu cancelo o 12 com o 12. Dá para cancelar o 6 com o 180. Vai dar 30. 30 vezes 1,2.
Dá 36 gramas de glicose. Tá bom? Esse aqui seria a parte da estequiometria em si. Agora, vamos calcular o ΔH. Para calcular o ΔH, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essas três equações aqui, ó, e manipular elas de tal maneira que a hora que eu somar, eu chegue nesta. Tudo bem? O que que é permitido fazer? Inverter, multiplicar ou dividir. Tudo que eu fizer, eu faço com o ΔH. Tá? E é bem fácil você fazer isso aqui, gente, ó. Olha para a primeira equação. Se você não quiser perder tempo, use esse raciocínio que eu vou te ensinar agora, ó. Olha para a primeira equação. Quem é que está na primeira equação que aparece na equação global? O C. Quantas vezes o C aparece aqui? Então já multiplica isso aqui por 6. Já multiplica por 6. Pega a equação de baixo. O que que tem aqui que aparece aqui? O hidrogênio. Ah, professor, o oxigênio também. Foda-se o oxigênio. Porque o oxigênio, gente, vai aparecer em todas. Se você ficar tentar preocupado com o oxigênio, você vai ficar louco. Vai naquilo que aparece exclusivamente, ó. Aqui apareceu o carbono, mas multiplicado por 6. Então eu vou pegar essa equação e multiplicá-la por 6. A segunda equação, eu quero que apareça 6 hidrogênios. Então eu vou multiplicar ela também por 6. E a terceira equação, eu quero que apareça glicose, só que do outro lado. Então eu vou inverter. Se você tiver segurança disso, você não precisa nem escrever o resto, ó. Pega essa, multiplica por 6, pega essa, multiplica por 6, troca o sinal dessa e soma. Entenderam? Eu vou mostrar para vocês como que vai dar certo, ó. O que que a gente vai fazer na lei de Hess? Deixa eu fazer aqui. A equação 1, eu vou multiplicar por 6. A equação 2, eu vou multiplicar por 6. E a equação 3, eu vou inverter. Tá bem? Então vai ficar. O ΔH aqui vai ficar 6 vezes o ΔH1. Tá bom? Aí você, por exemplo, como você está fazendo isso na prova, né? O que que você pode fazer? Primeiro vê o que você vai fazer com os ΔH e depois faz a conta de uma vez só. A segunda equação eu vou multiplicar por 6 também. Então vai ficar 6H2 mais 3O2, dando 6 águas. Observa que a gente está multiplicando todo mundo por 6, tá? Então aqui vai ficar 6H2, ΔH2. A terceira equação, eu simplesmente vou inverter o que é produto e o que é reagente e vou inverter o sinal. Então fica 6CO2 mais 6 águas vai dar C6H12O6 mais 6 oxigênios. E o ΔH vai ser menos o outro. Ó, uma maneira que a gente tem de matematicamente falar, né, que você inverteu o sinal de um número é dizer que o ΔH é menos aquele número ali, tá? Então, para você verificar se você fez tudo certinho, a gente recomenda que você faça a soma das equações só para você ver se você chegou aqui, ó.
Porque se você chegou aqui, é porque você conseguiu fazer todas as alterações do jeito correto. Então você pode fazer a conta que vai dar certo. O que que pode acontecer eventualmente? Ou você, por exemplo, sei lá, às vezes você esqueceu, vamos supor, você multiplicou pelo número errado, você esqueceu de inverter uma coisa. Se você por acaso fizer alguma cagadinha, na hora que você tentar cortar, você vai perceber isso rápido. Aí você para, fala, opa, não consegui chegar na equação. Tem alguma coisa errada, tá? Aqui vai ficar assim, ó. Ó por que que eu falei para vocês não se preocuparem com oxigênio. Quer ver? Tem várias coisas que eu não preciso me preocupar aqui, quer ver, ó? 6C fica, 6H fica, aqui 6CO2, né? Que mais? 6 águas. Esse 6 aqui, ó, eu posso cortar com esse. Olha lá. Fui cancelando, aí ficou, ó, 6 carbonos, mais 6 hidrogênios, mais 3O2. Isso virou isto. Beleza? Aí é só somar e correr para o abraço. ΔH igual a 6 ΔH1, enrolando ao máximo possível para escrever os valores, esperando que alguma coisa apareça, mais conhecido como Carlos. Ele já nem perde mais o controle. Quanto? Menos e 1,4. Aqui acho que estava em quilocalorias, né? As contas. Eu não sei se era quilocaloria, acho que era. Tá aí. Deixa eu ficar aqui do lado, peraí. Eu já sei que a Maria vai perguntar, né? Fala alguma coisa boa para mim. Não? Que horas são? Já pode anotar a resposta da questão 2, tá, gente? Que isso aqui, na verdade, já é a resposta da questão número 2. Vou fazer mais um. Chora, baby. Questão um. Essa é de matar. Mas tem uma gambiarra que a gente consegue fazer nela. Questão número um. Ele fala assim, ó. Considere a reação de hidrogenação do ciclo penteno em fase gasosa, formando o ciclopentano e a tabela de entalpias de ligação. Então, ó, ele pegou aqui um composto com dupla, tá vendo? Ó? Provavelmente ele quebrou essa ligação dupla e o hidrogênio entrou aqui e formou a molécula. Tá bom? Beleza? Observa que ele deu as entalpias de ligação. Ligação. Se a palavra é ligação, então o que que eu vou fazer? Eu vou olhar para a reação e pensar assim: olha, todas essas ligações serão quebradas. Então a energia vai entrar. Depois que os átomos se afastaram, todas as ligações serão formadas. A energia vai sair. Vamos calcular isso aqui. Vamos lá. ΔH. Gente, aqui precisa tomar um cuidadinho, ó. Que ligações que eu vou quebrar aqui? Bom,
Tá vendo que tem umas ligações aqui? C simples, C. C simples, C. Eu vou quebrar. Também vou quebrar C dupla C. C dupla C. Uma ligação. Então, ó, até agora, eu vou quebrar 4C simples C, uma C dupla C. Que mais? 4 vezes energia de ligação CC mais uma vez energia de ligação C dupla C. Que mais? Quantas ligações HH eu vou quebrar? Hã? Uma só. Vocês nem perguntaram se a reação está balanceada, né? Que mais? Foda-se, tá balanceada. Né? Ela tá, ela tá. É agora que vocês vão errar. Vai. Não sei. Só sei que eu falei que vocês iam errar. Vamos lá. Ah, eu gosto de pessoas precavidas, Lídia. Adoro. Vocês viram o que a Lídia falou, né? Ela falou: escuta, não tem que levar em consideração o CH. Que CH, gente? Mano, tá cheio de CH aqui, ó. Quantos hidrogênios tem aqui? Dois. Aqui, dois. Aqui, dois. Aqui, um. Aqui, um. Então, ó, faz a conta. Dois, quatro, seis, oito. Então, eu vou quebrar 8 ligações CH. Tá vendo, ó? Tudo isso que eu coloquei aqui, gente, gigantão, ó, é a energia que a reação tem que absorver para que as ligações sejam todas quebradas. Agora vamos começar a formar ligações. Ó, gente, quantas ligações CH eu vou ter que reconstruir? Peraí, vamos primeiro CC, vai, CC é melhor. 1, 2, 3, 4, 5. Então é menos 5 energia CC. CC simples, tá? Menos quantas CH? 2, 4, 6, 8, 10. Menos 10 CH. Peraí. Energia da ligação CH. Antes de você sair substituindo, presta atenção que tem umas coisas que dá para cortar aqui, ó. Quer ver? Cadê o CC? Ó, ali, lá na frente, ó. Aqui, ó. Aqui você tem 4 Elig CC. Aqui você tem menos 5 Elig CC. Então dá para cortar esse 4 aqui, ó, e deixar aqui menos 1 Elig CC. Olha a merda, gente. Que mais que dá para cortar também? O Elig CH, né? Quantos Elig CH eu tenho aqui, ó? 8. E aqui eu tenho menos 10 Elig CH. Aqui vai ficar menos 2 Elig CH. Sabe quando que vai acontecer isso, pessoal? De você cortar uma coisa com a outra? Quando a mesma ligação quebrar e formar. Percebe que aqui, ó, tem umas ligações que estão quebrando e formando ao mesmo tempo? Ó, quebra, forma. Quebra, forma. Então, essas ligações que quebram e formam, vai absorver e liberar energia. Então, ela acaba desencanando do cálculo. Então, o cálculo que era monstruoso ficou só assustador agora. Ficou Elig C dupla C
mais Elig HH, que mais? Menos Elig CC simples, que mais? Menos 2 Elig CH. Ó, ficou assim. Eu acho que o Enem nunca caiu, viu, gente? E assim, cai sempre lei de Hess e de vez em quando cai o delta H, produto menos reagente. O Enem gosta muito daquelas questões de comparar combustível. Ai, tá faltando um sinal? Ih, acho que o seu tá errado, Bia. Desculpa. Eu preciso calar a minha boca. Quanto que dá isso? 127? É positivo ou negativo? Tem certeza, cara? É 26 ou 27? Eu tô mais preocupado com o sinal mesmo em si. É negativo mesmo. Ah, vamos lá, vai. Quanto que pôs Elig CC? Vamos lá. Tô com medo aqui. O pior é que tem. Uai, gente, por que que vocês estão discutindo? Ah, tá, entendi já. Tá. Elig CC é 600 C dupla C, tá. Mais Elig HH 437 dá 1037, certo? Tá. ECC simples. 1037 menos 335. Depois, menos duas vezes CH 414. Ah, gente, eu acho que é negativo, hein? Bem de olho, bem preguiçamente, eu acho que é negativo. Vocês não estão achando que aqui tem mais negativo do que positivo? Ó, aqui vai dar 828 negativo. Aqui vai dar mais 335, dá menos 1.100 e tralalá. Como aqui é mais 1.000, ó, eu acho que é menos mesmo, né? É alguma continha que você errou, algum sinal, Bi. Menos 126, tá? Kilojoules, kilojoules. Achou aí? Tudo bem? Hã? Mas é negativo. É, é. Então, na calculadora a gente acredita, né? Na calculadora we trust. Que é? Tudo bem? Vamos fazer outro? A gente fez o do álcool já? A gente fez o do álcool já? É. Sim, né? Ai, gente, eu perdi aqui a folha. Aqui. Eu perdi a folha, peraí. Que página que é? 111, é verdade. Tá. Então a gente fez o um, fizemos o 2, fizemos o 4. O 3 nós fizemos? Então vamos fazer o 3. 3. O carro flex, aí já volta para aquele modelinho mais geral de Delta H, tá? Que é o que mais tem chance de aparecer. O carro flex é uma realidade no Brasil.
Esses veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a mesma dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina. E no percurso de volta, utilizou-se etanol. Então, ele fez um percurso de ida com 40 litros de gasolina. E o percurso de volta, ele usou etanol, mas ele não fala quanto. Com certeza não é a mesma coisa, porque os veículos consomem quantidade diferente de combustível por litro, né? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se então o percurso de 40 litros com gasolina e a volta com etanol. Aí ele fala assim, ó, foi considerada, essa é a parte importante da questão, foi considerado o mesmo consumo de energia na ida e na volta. Então ele gastou a mesma energia na ida que na volta. Ele não disse que ele gastou o mesmo volume. O quadro resume alguns dados aproximados destes combustíveis. Colocou os dados ali: densidade e calor de combustão. Observe como ele informa isso, gente. O calor de combustão é a quantidade em quilocalorias que cada grama queima. Queimou 1 grama, liberou aquilo, tá? Qual é o volume de etanol em litros consumido no percurso de volta? Ô, gente, como que você calcularia a energia obtida pelos 40 litros de gasolina? Vem cá. Você tem dois caminhos aqui. Caminho número um, que é o mais, como é que eu posso dizer? O mais fácil de você pensar. Pega isso aqui, passa para massa. Descobre quantas calorias tem. E aí, calcula a energia da ida, tá? Então, vamos lá. Qual que é a densidade da gasolina, gente? 0,6 gramas para 1 ml. Para 1 ml. Só que ele está usando 40 litros de gasolina. Então, qual vai ser a massa de gasolina para 40 mil litros? 40 mil ml, perdão. Tá bom? Quanto deu a massa? 7 vezes 4, 28. 28 mil gramas de gasolina. Gente, quantas calorias por grama a gasolina libera? 10. Então, quanto de energia isso aqui me produz? 280 mil, né? Porque se cada grama são 10 calorias, então, ó, multiplique isso aqui por 10 calorias, você vai ter 280 mil calorias. É cacau, né, gente? Desculpa. Porque aqui está multiplicando por 10 cacau, né? Então é 280 mil cacau. Tá bom, e agora? Agora a gente pega essa energia, pessoal, e usa ela no álcool e vai de trás para frente, né? Tá, a energia da ida foi 280 mil. A da volta também tem. Vocês viram que eu escrevi aqui energia da ida igual a energia da ida, né? Peraí. Aqui, energia da volta. Tá. Quantos gramas de álcool eu vou precisar para gastar essa energia? Ó? 1 grama de etanol libera 6, né? 6 cacau. Quantos gramas de etanol eu vou precisar para liberarmos 280 mil cacau?
6, 12, 18, 24, 28, 4. Vai dar uns 43 mil por aí? Quanto que de vocês deu? Que seria 280 dividido por 6. Vocês fizeram essa conta? Quanto que deu? 27? Não é possível que dá 27. Não é isso aqui ou não? Bem aproximado, né? Tá, vamos deixar assim, vai, foda-se. É melhor assim, é melhor. E agora, o que eu faço com isso? Eu vou ter que passar para volume, gente. Não é isso? Passa para volume. 1 ml de álcool, 1 ml de etanol pesa 0,8. Quantos ml de etanol equivalerão a 46 mil? 46 mil dividido por 0,8. Dá uns 50 e poucos mil ml, né? Não, peraí, eu tenho uma coisa. É isso mesmo. O volume vai dar 46 mil dividido por 0,8. Procura alguma coisa próxima de 46 aí. Deixa eu ver. Cadê a porra? Ah, tá aqui. 46. Eu acho que o mais próximo é 58. Eu acho que é 58. É? 58 mil ml. Quanto é o litro da gasolina? 5 e pouco? 5 e pouco. Deixa eu fazer uma conta aqui. Eu quero ver se vale a pena. Porque, ó, quer ver? Você falou que tá 5 e pouco, né? Você é dona de posto? 5 e? Tá um pouco mais caro, tá um pouco mais barato aqui, mas tudo bem, vai. Vezes 40 litrão. 220 pila. O álcool tá 3 e pouco, não tá? 3,50 vezes 58 litros. 203. Quanto tinha dado o outro? 220, né? Ah, 17 pila a menos de álcool. Isso supondo que eles estão gastando a mesma energia, né? Tá? R$ 17 para não poluir o ambiente. Menos, né? Ai, ai. Tá, a gente fez a 1, a 2, a 3, a 4. E a 5, não? Bora. Enem. A 5 é do Enem, eu lembro, tá? Professor, Oi! rapidinho. Ali no último exercício que o senhor fez, ficou 0,7 gramas de gasolina para 1 ml. Sim, Aí a massa, 10.000 litros, né? Ah, 40 não, mil. ml. Ah, não, é 40? Ah, tá. 40 aqui, ó. 40, Ah, porque tá. 40 litros. 40 mil ml. Entendi. Ai, que pareceu um. Aí Não, eu, é uai, da 4. onde Então saiu? 4, Ah, tá? tá. Beleza? Ah, tá. Senão essa Tá conta bom. não vai dar 28 mil, hein? É, Era isso que você estava reparando, né? Não, então. eu É falei, uai, 40 da onde mil aqui, saiu porque ele 2.000? fala no exercício que ele usou 40 litros de gasolina na ida. Hum, Tá bom? tá. Obrigada. Nada. Questão 5, ó. O aproveitamento de. Sempre essas coisas ambiental. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. Resíduos florestais, fonte renovável de energia. Tá. A figura representa a queima de um bioóleo
extraído do resíduo da madeira, sendo ΔH1 a variação de entalpia na queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. Espera um pouquinho aí. Vamos desenhar, gente. Senão o exercício fica meio confuso. Ele coloca aqui, ó, um platôzinho de energia, escrito assim, ó, bioóleo, bioóleo, mais oxigênio gasoso. Lá em cima. Ó. Aí ele puxa uma setinha aqui para baixo, ó. Observa que nessa setinha que está indo lá para baixo, ele transforma o bioóleo em CO2 gasoso mais água líquida. Tá? Quanto vale esse ΔH, gente? Ele vale menos 38, não, 18,8 joules, está em quilojoules, perdão, por grama. Então significa o seguinte, ó, se ele pegar 1 grama disso aqui, queimar e transformar isso em água líquida e CO2, a reação libera isso. Tá, continuando. Ele também fala que ΔH2 representa a variação de entalpia da conversão de 1 grama de água do estado gasoso para o líquido. Se vocês observarem aqui, de maneira bem estranha, ele colocou um outro platô aqui, ó, escrito CO2 gasoso mais água gasosa virando água líquida. Só que ele chama de ΔH2. Tá aí, beleza. Ele também deu, tá? Ele deu tanto o ΔH1, perdão, quanto o ΔH2. Tá bom? Pergunta: qual que é a variação de entalpia para 5 gramas, cuidado com isso, qual que é a variação de entalpia para 5 gramas do bioóleo resultando em CO2 e água gasosa? Ele quer isso aqui, ó, gente. Ele deu a entalpia do bioóleo virando CO2 e água líquida. Deu a entalpia da água gasosa virando água líquida. E que é essa daqui. Tudo bem? Quanto vale o ΔH2, gente? Então, o ΔH1, como que a gente pode escrever o ΔH1, gente? Desculpa, o ΔH que ele quer, né? Ou só de ΔH. Ele quer esse aqui, não é? Ó? Vamos brincar de lei de Hess, vem cá. Para eu chegar daqui até aqui, eu não sei o ΔH, né? Mas eu posso fazer isso, não posso? Ó? Não é a mesma coisa? Se eu sair daqui e fizer isso aqui direto, eu tenho um ΔH. Só que se eu fizer isso aqui, sair daqui, voltar para cá e subir, eu também tenho o mesmo ΔH, não tenho? Então, usando uma lei de Hess, o que que é o ΔH que eu quero? É o ΔH do primeiro. Entende por que menos? Você não está fazendo isso? Então, ó, eu desci e subi. Quando eu subo, é como se eu estivesse invertendo a reação. Então, eu peguei a primeira reação e mantive, peguei a segunda reação e inverti. Isso vai dar o ΔH. Menos 18,8 menos. Quanto que é o outro, gente? Quanto? 2,4? Tá aqui. Então o ΔH vai dar menos 16,4 quilojoules por grama.
Opa, kilojoules por grama. Tá? Lembrando que esses valores que ele deu são por gramas, todos eles. O que que eu faço com esse valor agora? Como ele quer para 5 gramas, pessoal, eu multiplico ele por 5. Menos 16,4 vezes 5 vai dar 32, 34? Quanto? 84? Tá, desculpa. Tá aí. Tá bom? É negativo? É negativo, verdade. Você tem razão. É negativo. Tá bom? Isso, alternativa C. Vamos fazer esse último, gente? Dá tempo? Dá, não, né? Dá, beleza. E assim a gente já tira isso da frente. Essa questão 6 também é do Enem, e ela vai nessa história de combustível de novo. 6. Um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é que a sua queima produz CO2. Portanto, uma característica importante para se escolher um combustível é analisar o seu calor de combustão, definido como a energia liberada na queima completa de 1 mol de combustível. O quadro representa as seguintes substâncias. Então, ele coloca ali os calores: benzeno, etanol, glicose, metano e octano. Aí agora vem a pergunta: o que tem que tomar cuidado, gente? Porque, veja, na tabela ele me forneceu a quantidade de calor que cada mol libera. Ele fala assim: neste contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, ou seja, produzindo CO2, libera mais CO2 no ambiente pela mesma quantidade de energia liberada? Qual libera mais CO2 pela mesma quantidade de energia liberada? Vocês entendem o que ele está querendo avaliar quando ele pede para você calcular isso? Quantidade de CO2 liberada, liberada dividido pela energia. Ele está querendo que a gente avalie qual combustível tem melhor relação poluir, produzir energia. O que que seria um combustível bom? Um combustível onde essa relação seja pequena. Quanto menor for essa relação, melhor é o combustível, porque ele polui menos e produz mais energia, tá? Então, e aí, gente, como é que eu faço isso? Qual deles libera mais CO2 pela mesma quantidade de energia liberada? Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisaria fazer aqui é tentar relacionar isso com isso. Como que eu calculo essa quantidade de CO2 pela quantidade de energia? Vamos pegar um combustível qualquer aqui. Eu vou começar pelo benzeno, tá? Se você fizer com o benzeno, você faz com os outros. Gente, olha para o benzeno. Imagina que você vai queimar 1 mol desse bonitão. 1 mol desse bonitão. Quando você queimar 1 mol desse bonitão, quantos mols de CO2 você vai produzir? 6. E quantos joules você vai produzir de energia? Hã? 3.258 kilojoules. Tudo bem? O que que acontece se eu dividir esse número por esse? Você vai ter quanto CO2 por joule ele libera. Quanto de CO2 ele libera por joule? Você vai ter um valor. Tudo bem? Todo mundo entende por que 6, né? Agora você vai fazer isso com os outros 5, 4 combustíveis. Ô, Você vai professor, fazer um por um. Por exemplo,
Você pega lá o Professor, etanol, vê lá o etanol. Imagina professor, você queimando 1 mol de etanol. Quando a gente queimar 1 mol de etanol, você vai liberar 2 mols de CO2, pelo número de carbonos que tem no etanol. E também vou liberar 1.368. Tudo bem? E é assim, eu vou fazendo. Pro para glic, pega lá a glicose. Ela libera 6 mols de CO2 para cada mol de glicose queimada, né? Para cada mol de glicose queimada. Só que ela libera 2.808 de energia, tá? Depois vem o metano. Cada mol de metano libera 1 mol de CO2, junto com 880. Bom, e o último é o octano. Eu não lembro qual é a resposta, tá, gente? No caso do octano, cuidado. No octano eu tenho 8 carbonos. Então ele libera 8 mols junto com 5.471 de joules. 5.471 de quilojoules. Tá bom? Não entendi. É 890. Vocês chegaram na conta? Ele quer a maior, né? Puta, que crueldade, né? Quando completamente queimado, libera mais CO2 no ambiente pela mesma quantidade de energia. É, teria que ser a maior. Eu não sei qual é. Eu acho que é o metano, viu? Quer ver, ó? Grosseiramente, aqui vai dar. É, vai dar 500 e pouco. Aqui vai dar 600 e pouco. Aqui vai dar 800 e pouco, né? É o metano, eu acho. Tá? Eu achei bem foda essa questão, muito chata. Então é isso. professor. A glicose. Pera só um pouquinho. Ah, A glicose eu acho que é o menor, viu? Porque ele dá. Eu acho que é o menor. Ah, tá. É boa, boa, boa ideia também. Boa ideia. Mas a glicose eu acho que é o menor mesmo. Fala, querida, pode falar. aí faria a regra de três, tipo um mol. Não, É, não não? precisa fazer. Assim, você pode fazer, mas o ideal é pegar o número de mol e dividir pela energia. Porque se você pegar isso aqui e dividir pela energia, vai dar todo mundo por kilojoule, por kilojoule, por kilojoule, por kilojoule. Então, o que eu quero Uhum. saber é qual conta dá o maior daquilo, tá? E se fosse fazer uma regra de três, como que faria? Por joule. Tipo, isso produz isso, quantos mols está para 1 joule? E isso Ah, está tá. para isso, assim quantos mols está para Uhum. 1 joule? Porque eu quero Ah, que tá. todos eles produzam a mesma quantidade de energia. Então, Uhum. você escolhe um valor de energia e põe na regra de 3 para todo mundo. Para todo mundo, tá? Beleza? Então vamos almoçar, gente. Passar bem. Oi.